A lei processual penal no espaço estabelece o princípio da territorialidade da lei processual penal. Certo? Artigo 1. A lei processual penal no tempo aplica-se desde logo sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Certo? Esse artigo, segundo artigo 2, do processo penal no tempo, e contempla o princípio da aplicação imediata. Desse princípio derivam duas regras fundamentais. A primeira é: a lei genuinamente processual tem aplicação imediata, e a vigência dessa nova lei não invalida os atos processuais anteriores já praticados. Interpretação da lei processual. Artigo 3. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como suplemento dos princípios gerais de direito. Então, ela admite interpretação extensiva, aplicação analógica e suplemento dos princípios gerais do direito. Certo? Então, artigo 1, artigo 2 e artigo 3. Ação penal, por agora, né? Ação penal é o pontapé, podemos dizer assim, do processo penal. Quais são as condições da ação penal? A possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir e a legitimidade, a de causa. As espécies de ação penal pode ser pública condicionada à representação ou à requisição, pública incondicionada, privada exclusiva, privada personalíssima e privada subsidiária da pública. A penal incondicionada ela é em regra no ordenamento processual, a titularidade é do Ministério Público, e existem exceções para essa titularidade, certo? E a lei deve determinar se a ação penal é condicionada ou privada. Porém, crimes contra o patrimônio ou interesse da União, Estado, Município, a ação sempre será pública. Certo? Artigo 24. Ação penal incondicionada. Quais são os princípios da ação penal incondicionada? Temos a obrigatoriedade, a indisponibilidade, a oficialidade, a divisibilidade. Agora vamos para a ação penal pública condicionada. Ação penal pública. Certo? Pode ser por requisição do ministro ou representação do ofendido. A representação admite retratação até o momento do oferecimento da denúncia. Não poderá ser dividida no que diz respeito aos autores do fato. Certo? Porém, mesmo não podendo haver fracionamento da representação, nada impede o Ministério Público de denunciar apenas um infrator por vez, certo? O prazo para a representação é 6 meses a contar da data de que conhece o autor do delito. A representação pode ser vista pelo MP, pela autoridade policial ou pelo juiz. Certo? Caso não tenha representante legal, o juiz pode nomear curador. Certo? E nos casos de requisição do ministro, não há prazo decadencial. Ação penal pública exclusiva. Tem princípios da oportunidade, disponibilidade, indivisibilidade, certo?
Prazo decadencial de 6 meses também. Caso o ofendido faleça, temos o cônjuge, ascendente, descendente e o irmão. Tem prazo para quem foi legitimado, ou seja, por CAD, né? 60 dias para prosseguir na ação. E se a ação não foi ajuizada, o prazo se inicia com o óbito do ofendido. A exceção é caso não era sabido o provável infrator. Ação penal penal privada subsidiada da pública. O prazo de 6 meses é quando o Ministério Público não faz nada, se omite, certo? Porém, mesmo assim, o MP pode editar a queixa, repudiar e retomar a ação como parte principal. Certo? Artigo 29 e 38. 29 e 38. Certo? Na ação penal privada exclusiva, tem alguns artigos também que é bom ressaltar. Artigo 48 e 49. Certo? Ação penal personalíssima. Apenas o ofendido pode ajuizar a ação. Caso o ofendido venha a falecer, não tem como legitimar os sucessores. E se o ofendido for de menor, não tem como ter o representante ajuizar. Por fim, o acordo de não persecução penal. Tem que ler. É muito texto de lei. Artigo 28, certo? Eu vou dar alguns pontos importantes, como existem algumas condições ajustadas cumulativa e alternativamente. Reparar o dano, restituir a coisa da vítima, renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo MP, prestar serviço à comunidade ou entidade pública por período correspondente à pena mínima, pagar a prestação pecuniária, cumprir por prazo determinado, outra condição indicada pelo MP. E existem alguns pressupostos para a proposição: infração penal, sem violência ou grave ameaça, pena mínima inferior a 4 anos. Acordo suficiente e necessário para a prevenção do crime.